UNESCO第一城永远ako mi destoli Suseimidito Shenalati Inashkinini Tawateniniki Tiniki Tawata mi destoli Suseimidito Shenalati Inashkinini Tawateniniki Tiniki Tawata Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade, não é? Graças a Deus. Aqui estamos reunidos mais uma vez neste plano físico, neste dia iluminado, dia abençoado, que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu neste dia 7 de junho de 2020. 7 de junho, domingo, desejando que todos vocês desse lado tenham um dia maravilhoso, um dia magnífico, um dia belo, um dia que possa fazer toda a diferença nas vossas vidas, jornadas, caminhadas, para que possamos receber um dia, para que possamos receber na nossa caminhada física alguns benefícios, algumas melhorias, não é? Com certeza que sim. E também para que possamos fazer a diferença. Então, nada melhor do que
e levar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, como sempre, a nossa clarividente Mãe. Também aos nossos mentores, abnegados mensageiros de Deus, de Jesus, dos mundos espirituais. Esses espíritos evoluídos, esses espíritos de luz, que sempre transmitem até nós, cada um na sua individualidade, a paz, a serenidade, o equilíbrio, a harmonia, para que possamos fortalecer o nosso plexo iniciático, o nosso plexo, para que possamos alinhar todos os nossos chakras, para que possamos na realidade receber essas forças benditas, essa projeção desses grandiosos ministros, desses grandiosos mentores espirituais, espíritos de luz, pretos velhos, pretas velhas, essas lindas, belas e graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias, os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Ministros de Deus Pai que nos assistem em todas as horas, todas as dificuldades. Aqui não há ministro mais forte, mais fraco, porque todos têm a mesma capacitação. O seu povo, a sua casa, fazem parte da grandiosa corte do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai. Todos os ministros fazem parte dessa grandiosa corte. Todos os ministros têm o seu povo, a sua casa. Todos os ministros vêm até nós, independentemente se está ou não está dentro do templo. Os nossos ministros, eles guardam-nos, protegem-nos de todas as formas que eles podem. Só que nós, muitas das vezes, é que não temos essa capacitação, porque na realidade somos o quê? Então, basicamente, somos físicos. Estamos caminhando, estamos tentando desbravar esses caminhos tortuosos das nossas jornadas físicas, dos nossos caminhos, que pode ser de angústia, de tristeza ou de alegrias. Embora nem sempre haja tristezas, embora nem sempre haja alegrias, embora nem sempre há um pouco de tudo, porque tudo faz parte da nossa evolução. E nós, médiuns, esses que são médiuns, não é? Esses que têm esta capacitação, nós ainda fomos bafejados por mais esta condição, porque é uma condição privilegiada. Ser médium é uma condição privilegiada. Não importa se é sol, se é lua, não importa, é médium. É médium. Médium é uma condição que nós poderemos não atribuir muito bem, às vezes, dependendo da nossa condição física, que às vezes pode estar numa altura difícil, uma altura complicada. E nós nos deixamos levar por a parte física, a parte emocional, a parte da sobrevivência física, a parte, muitas das vezes, nós projetamos a nossa alegria ou a nossa tristeza conforme nós queremos. Nós projetamos os nossos dias. Se agora a vida está boa,
está tudo uma alegria. Se mais logo não temos aquilo que almejamos, que queremos, passamos a estar depressivos, passamos a estar doentes, passamos a estar desanimados, começamos a invejar as coisas dos outros, começamos a pensar neste ou naquele irmão ou irmã, não importa, a pensar que os outros que têm a vida facilitada, mas não. Todos nós temos a nossa vida, as nossas dificuldades na nossa vida, na nossa individualidade. Todos nós temos as nossas dificuldades. São iguais? Não são. São diferentes? Com certeza que são. São únicas? Também não são. Mas fazem parte da nossa evolução, fazem parte da nossa caminhada física, porque nós a cada dia enfrentamos novos desafios. A cada dia nós enfrentamos novos desafios. Desafios esses que poderão ser ultrapassados ou não. Desafio esses que nós muitas das vezes não os compreendemos. Não compreendemos por conta da nossa ignorância, não é? Por conta do nosso bem-estar. Porque nós pensamos que é só bem-valias. Não. Uma casa até estar estruturada, feita, acabada, precisa muita mão de obra, precisa muito trabalho, precisa muita construção. Assim somos nós. Nós estamos caminhando num caminho sinuoso, não é? É. O nosso caminho, o caminho de todos, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja médium, quer não seja médium, até aquelas vidas mais que nós olhamos, que parecem mais facilitadas, elas têm as suas dificuldades, elas têm as suas angústias, elas têm as suas tristezas. Mesmo aquela dona de casa que está em casa, que leva os dias cuidando da família, do marido, da filha, da neta, que não sai para fazer nada, que não sai para lugar nenhum, está em casa, inclusivamente está bem em casa, sente-se bem, em paz, mas tem as suas dificuldades, tem os seus momentos de angústia, tem os seus momentos de tristeza, tem os seus momentos de alegria. Tudo se resume à caminhada. Tudo se resume aos problemas espirituais que nós teremos que ultrapassar no dia de hoje. Porque cada dia nos aparece condições novas, não é? Com certeza que sim. Todos os dias nos aparece condições novas e mais uma vez vou tirar aqui o som ao telefone, senão ele não se cala. Todos os dias nos aparecem novos reajustes kármicos. Todos os dias nos aparecem novas cobranças que nós podem se traduzir em dores físicas, que nós não vemos o nosso cobrador, não é? Esse cobrador foi alguém que no passado nós convivemos harmoniosamente bem, no início, ou não, mas que poderíamos ter vivido harmoniosamente bem. Poderá ser marido e esposa, esposa marido, poderá ser pais e filhos, poderá ser pais e mãe e avós, poderá ser netos e avós, poderá ser uma vasta condição grande noutras caminhadas que começou bem, mas que muitas das vezes no antigamente, por conta da nossa ignorância, por conta da nossa falta de fé, por conta da nossa... Mas eu já tirei o som a isto continua a apitar. Salve Deus. Por conta da nossa falta de
saber, conhecer, nós continuamos reclamando. Continuamos reclamando. E então essas cobranças, elas chegam. Com certeza chegam. E nós, muito atarefados no nosso dia, esquecemos que ela aparece numa dor de cabeça, aparece numa dor de garganta, aparece dor num braço, qualquer parte do nosso corpo. Ela aparece na presença de um vizinho, de uma amiga, de um amigo, das várias formas. Essa cobrança foi do passado. Porquê? Porque nós poderíamos ter sido várias coisas, mas nós fomos o culpado. Nós fomos o culpado daquele espírito partir para a parte etérica mais depressa. E quando abalou com ódio de nós, um ódio grande, do qual ele não se esqueceu. Ele faz de tudo lá no mundo espiritual para não se esquecer, porque quer ser pago, ele quer ser pago, porque se acha no direito de fazer aquela cobrança daquela dívida. Ele está carregado de ódio contra qualquer um de nós. E como está acrisolado nesse ódio, esqueceu-se de um bem maior, que foi perdoar e levar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, e vive acrisolado nesses mundos espirituais há 500, 600, 800, 1000 anos, quem sabe. Até que ele nos descobriu neste mundo físico, não é? Nos descobriu. E tudo isso traz as dificuldades aos nossos dias. Ele nos descobriu no meio de milhões de seres físicos neste planeta físico. Eu, na outra vida, ou nas outras, poderia ter nascido na China, com os olhos em bico. Na China. Hoje vim nascer aqui em Portugal. Porque é que ele não me foi procurar lá na China? Pois é, porque será por a minha fisionomia? Não, ele não está interessado nisso. Porque a minha fisionomia mudou. Esta roupa velha um dia se gasta, desaparece, e esta imagem ela também vai com a roupa suja. Ficou o cheiro do espírito. O nosso espírito, tem um cheiro único, característico dele. E por a nossa sintonia, por a nossa vibração, por a nossa energia, E eles muitas das vezes, essas cobranças, elas ficam sondando a nossa vida, ficam-nos sondando a nós. Muito tempo. Eles ficam-nos cercando das várias formas, das várias maneiras. Ficam-nos prejudicando nas nossas vidas, para nós entrarmos num padrão energético negativo contra nós mesmos, que dá a condição de acesso muitas das vezes a esses irmãozinhos. É irresponsavelmente que nós fazemos isso? É irresponsavelmente que nós fazemos isso? Vou tirar aqui o WhatsApp daqui, é impensável que nós fazemos isso. E pelo nosso cheiro característico, esses nossos irmãozinhos, esses nossos cobradores chegam à nossa vida física para nos tirar a sintonia, o equilíbrio, para a nossa vida dar mal, para portas se fecharem, para... Eu não vou entrar aqui em grandes pormenores porque
acontece tanta coisa que, enfim, mas nós temos que dar atenção a isso tudo, porque tudo acontece por ordem divina. Também não iremos pagar mais do que aquilo que devemos, como eu já tenho dito noutras alturas. Então o que é que acontece? Nós temos de estar conscientes da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada. Porque nós ainda há pouco no vídeo da manhã, eu disse que nós temos de estar conscientes daquilo que somos. Conscientes das nossas capacitações para podermos usufruir, não é o nosso bem, usufruirmos a melhoria desses nossos irmãozinhos, porque nós vamos melhorar, porque a condição dele, essa é a nossa melhoria, é ir melhorar a condição dele, pagar com amor aquele ódio que ele tem contra nós, que já dura há muito tempo, há tempo demais. Está bem que abala aquele, chegará outro no seu tempo, abalará o outro, chegará o outro. Aqui entram muitas das vezes os nossos mentores e os nossos grandiosos ministros, o povo de Cachoeira das Águas, nessas contagens, os abatás, os alabás, estes grandiosos trabalhos cabalísticos têm uma grande força, não acaba, salve Deus, não acaba com os cobradores, obsessores, com as cobranças nas nossas vidas. Não acaba. Nós não se tornamos uns seres independentes, mas melhora é muito estes trabalhos, as contagens. E temos os nossos ministros. Os nossos ministros, eles sempre intercedem por nós. A nosso favor, sempre. Os nossos ministros, eles, é uma vez por mês, é hoje seria bênção de ministro, será, salve Deus, bênção de ministro, em muitos tempos, mas fora o dia 2, os nossos ministros, eles não se vão deitar, eles não vão dormir, eles não ficam lá no mundo espiritual sem nada fazer, não, eles têm uma grande responsabilidade no seu povo, eles cuidam do seu povo, o meu ministro cuidará do seu povo, outros ministros que eu estou aqui lembrando, cuidam do seu povo. Ministro Joaçã, ministro Marabô, cuidam do seu povo. Nós todos os dias somos acompanhados e iluminados por os grandiosos ministros nas nossas vidas. Muitas das vezes no descartilhamento, no alívio de cargas energéticas negativas que sobrecarregam o ser físico, são aliviadas por a força desses grandiosos mentores, os nossos guias espirituais, o povo das águas, povo de Cachoeira, os nossos ministros. Uma série infindável de mentores espirituais que nos assistem para também nos aliviar as cargas, os pesos kármicos. Esses pesos kármicos, poderemos dizer que nós muitas das vezes não sabemos nem avaliar e nem dar o valor, porque começamos a dizer mal, começamos num desatino enorme, começamos a não acreditar na espiritualidade maior. Quando nos interessa, médium, é bom pedir preces,
a outros médiums, nos grupos, pedir sintonia, pedir harmonia, vibração, equilíbrio. É bom, é muito bom, porque a força de 10, de 5, é melhor que a força de 1. A força de 10 é melhor que a de 5. A força de 20, o poder de 20 é melhor que a de 10 ou de 5. A sintonia, a harmonia é muito melhor. Mas nós pedir e não ter... Mas nós pedirmos e não temos qualquer equilíbrio e harmonia, isso é outra coisa. Porque nós estamos a pedir uma coisa da qual nós não temos condições de pedir, não acreditamos minimamente naquilo que estamos a pedir a outros. Muitas das vezes estamos a pedir a outras pessoas para fazer uma prece por nós, por mim, e eu sou o primeiro a não acreditar. Qual é o valor daquelas preces daqueles mestres ou ninfas, daqueles médiuns? Qual é a força com que ela chega até nós? Força nenhuma, porque eu sou o primeiro a não acreditar, eu sou o primeiro a não ter a fé, eu sou o primeiro a não ter o equilíbrio. Não chega, não chega. Depois desatinamos, depois estamos desanimados. Um dia acordamos tristes, de manhã, mal abrimos os olhos, já puxamos energias negativas para perto de nós. O dia não traz melhorias algumas, mas não, temos que trazer para perto de nós os nossos mentores. Isso sim, os nossos mentores, porque na realidade essas sintonias dos nossos mentores afugentam, mandam para mais longe alguma desarmonia, algum irmãozinho dos padrões energéticos, vibratórios negativos, um pouco mais afastado de nós, se nós estivermos em equilíbrio. Depois temos nós médiuns, como eu falei esta manhã, já hoje alguém me ligou falando que realmente aquilo que eu disse no vídeo da manhã, que é o que acontece a essa pessoa, tem medo que tem um pânico, do que possa ver, tem pânico, tem medo e é já arcano, é já, salve Deus, centurião, e é já centurião, não é? Claro que há milhares e milhares e milhares de centuriões, não é? Que tem pânico, tem medo, tem pavor, mas afinal eu interrogo uma coisa: se eu tivesse medo, primeiro nós, como eu já expliquei noutros vídeos atrasados, todos nós desenvolvemos um passado, todos nós desenvolvemos, temos na nossa retrospectiva, gravado em nós o passado, que pode ser um passado de dor, de sofrimento, ou de angústia, ou de algum amor. A mediunidade, ao mexer na mediunidade, é como quem mexe num vespereiro, não é? O vespereiro está lá quietinho, nós, se não lhe mexermos, elas até ficam lá quietas. A mediunidade também é assim. A mediunidade, uma vez que nós começamos em aulas de iniciação, uma vez que nós vamos para aulas de iniciação, uma vez que nós vamos damos os nossos passos iniciáticos, tudo é uma mexida na mediunidade, tudo é um melhoramento, tudo é um afloramento da nossa condição mediúnica.
da condição de médium. Aqui existem, como eu sempre disse, milhares de condições. Mas, dando a resposta a este nosso irmão, que hoje já me telefonou, muito aflito, nós fazemos as nossas consagrações, é sempre uma mexida na mediunidade, é sempre mais força que chega até cada um de nós, é sempre mais e mais algo de novo que chega até cada um de nós, sempre, quer queiramos, quer não, sempre chega até cada um de nós algo de novo. E como chega algo de novo, nós não sabemos o quê, não é? Como não sabemos o quê? Nós quando nós já temos as capacitações mais afloradas, evidente que nos chegam outras condições até nós, com certeza que sim. Dizer assim, vê-se, mede-se, não, porque nós não vemos, eu não vejo a minha mediunidade, não sei onde é que ela, nem sequer sei onde é que ela está. Sei que ela está, deve estar daqui para cima. Ao mesmo tempo sei que ela faz parte do meu corpo todo. A parte principal funciona aqui, mas ela se isola por o corpo todo. A quantidade, não sei. Mas nós, o vespeiro está lá quietinho ainda. Nós, quem não vem por amor, virá por dor. Palavras do Mestre Jesus. Não é? Palavras do Mestre Jesus. Quem não vem por amor, virá por dor. Eu vim por dor, muitos vieram por dor, outros vieram por amor. Outros vieram para melhorar a condição, melhorar a sua condição, a condição física, espiritual, mental. E muitos vieram por curiosidade, não é? Com certeza. E como houve muita gente, muitos médiuns, vamos lá, que vieram por curiosidade, não é? A curiosidade, como a mediunidade todos a trazemos, ao desenvolver, ao fazer as aulas, dar os passos iniciáticos, aflorou mais, cresceu mais. E essa curiosidade se tornou uma realidade que leva muitos médiuns a terem medo, a não saber como é que se devem conduzir perante os sinais, os sintomas menos bons dos mundos espirituais, porque na realidade não foi ensinado como deveriam proceder, como devem permanecer, caminhar nessas condições. O contacto com esses seres etéricos, seres do mundo espiritual, não é ensinado nos tempos do amanhecer como cada um se deve comportar. Claro que também não serei eu que vou ensinar. Também não serei eu que vou ensinar como cada um se deverá comportar ou fazer, porque cada um tem a sua maneira. Eu tenho a minha maneira. Única, que é única. Cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira mediúnica,
e por aí vai. Como isto é uma condição de cada um, é por isso que não pode haver, com certeza, grandes pormenores de explicação, porque a mesma condição, por exemplo, de Chico Xavier, não era a mesma condição do Tia Neiva. A condição do Tia Neiva não era a mesma que Divaldo Franco. Divaldo Franco não é a mesma maneira que outros milhares de médiuns. A nossa condição é igual. Nenhuma é igual e todas são permanentes. E nós, ao começar a desenvolver a mediunidade, vamos começar a mexer no tal avespereiro, que ele começa a alastrar. Nós começamos a sentir certas e determinadas coisas que até então estavam ali fechadas, do qual muita gente se assusta. Ninfa, Lua, Mestre Lua, se assusta, tem pavor, tem medo, foge, não sabe. Mas, como eu disse esta manhã, porque quando nós mexemos bem no avespereiro, é quando as abelhas saem, não é? É quando está na hora da gente começar a correr, não é? Está na hora de nós começarmos a correr. De preferência para dentro d'água, que elas vão-se embora. Elas não vão lá para dentro d'água. Mas só que aqui a condição mediúnica é diferente. Nós não temos para onde correr. Não temos. A não ser para dentro de nós mesmos. E nós, ao corrermos para dentro de nós mesmos, ao fechar os olhos, ao olhar para dentro destes dois olhos que, fechados, fica uma escuridão imensa, ao olhar para dentro de mim, eu tenho que descobrir as formas e maneiras, não é para combater, porque aqui não há nada a combater, é a maneira de vencer os medos de cada um, porque isto é um medo interiorizado dentro de cada um. É a forma e a maneira que eu arranjarei para combater os meus medos, os medos de cada um. Quando eu aprender isso, como eu já aprendi, não é? Já há muitos anos, não é? Que aprendi, com certeza, que não vou explicar aqui as formas nem as maneiras, porque isto é como os conselhos. Pode servir para mim, mas pode não servir para o outro. Mas há uma coisa que eu garanto que serve para todos, é a nossa mente estar em harmonia, em equilíbrio, e levar o pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre. Isso é quase meio caminho andado. O resto tem que ser por condição nossa. Porque nós, como eu sempre digo, nós somos médiuns 24 horas, meus irmãos, minhas irmãs. E nós, aqui o médium, ser médium Lua, nos dá o acesso e nos dá certos e determinados conhecimentos que nós não poderemos de forma alguma fugir. O acesso, por exemplo, quando eu estou aqui gravando os meus vídeos, como eu já disse, esta minha sala fica aqui repleta, não é? Se eu não tivesse formas de combater, este meu desespero, porque é um desespero meu,
esta minha agonia, se eu não tivesse formas de combater isto, eu não dava feito os vídeos e partiria para a rua, para o quintal, iria embora de casa. Mas não, estou aqui tranquilo, quer dizer, tranquilo, falando umas coisas e pensando aqui outras, e levando o pensamento a Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, à espiritualidade maior, para que assista esses seres especiais, porque tornam-se uns seres especiais, que encaminhe esses seres especiais até aos seus destinos, até às suas, cada um, conforme há pouco até ouvi no áudio, cada um consoante o seu merecimento. Para um plano conforme o seu merecimento, conforme o seu padrão energético, conforme a sua condição. E eu sei que quando acabar aqui os meus vídeos, tudo volta ao normal. Mas tudo porquê? Isto não é para... Porque se eu voltar a câmara para além, com certeza vocês nada veem, não é? Nada veem. Como se me quiserem mostrar alguma coisa, eu nada vejo. Porque é dado a mostrar a cada um de vós. Cada um de vós é que tem essa condição. Condição de ver, sentir, escutar e acima de tudo nós escutarmos tudo o que se passa dentro de nós. Essa é a condição, a verdadeira essência e condição nossa. Quando eu esta manhã disse para nós dedicarmos hoje o dia aos nossos irmãozinhos, claro que são milhões e milhões e milhões de espíritos que estão nesses planos etéricos, não é? Esses planos etéricos são compostos por muitos e muitos e muitos planos, cada um na sua dimensão, cada um na sua composição, elaboração, enfim. Mas nós temos aqueles mais diretos, a cada um de vós, que nós poderemos, de certa forma, ajudar com o nosso equilíbrio, o vosso equilíbrio, a vossa harmonia, a vossa força, o vosso querer. Não é entrar em desesperos que irá adiantar alguma coisa, não, só nos vai piorar a nós e vai piorar o outro lado. Meus irmãos, ser médium não é dizer tudo aquilo que vê, sabe e conhece. Ser médium não é isso. Não é abrir a boca para o mundo e dizer não, porque 50% nos taxariam logo como doidos. 50% diziam logo assim: o homem está doido. Os outros 25% ficariam ali na dúvida. E os outros 25% tem os outros 25%, vamos lá, que poderiam acreditar. Mas aqui não é uma coisa de acreditação, não. Porque eu, por exemplo, falo por mim. A mim tanto me dá que acreditem como não. Não me vai trazer melhoria nenhuma. Não me vai trazer melhoria nenhuma. Eu poderia aqui falar de alguns irmãos e irmãs destes grupos do WhatsApp, poderia falar de ninfas, de mestres, alguma coisa a mais, mas para quê? O que é que isso ia adiantar? Para mim não me vai adiantar nada. Depois não me disseram para eu transmitir nada. Quando nós entramos na sintonia de alguém, porque aqui ninguém é mais que ninguém, eu sou tão inferior quanto vós.
Eu sou tão inferior quanto vós. Estou caminhando, estou tentando, estou aprendendo, estou aflorando cada vez mais, ainda cada vez mais sempre a mediunidade. Não me iria adiantar nada falar de quem quer que fosse, nos nomes em concretos, nada. Não me iria, se calhar a vocês, desse lado, iriam ficar, se calhar, tristes por certas e determinadas condições. Por aparências, às vezes até. Há muito mestre que quer aparentar uma coisa que não é. Há muita ninfa que tem medo de falar aquilo que sabe, de falar aquilo que vê, que escuta, que sente. Há muita ninfa nestes grupos doutrinários, ninfas, que têm medo de falar abertamente a sua mediunidade. Não é espalhar para os quatro cantos do universo, não, porque temos a outra parte, temos os nossos irmãozinhos que estão escutando todas as palavras que nós dizemos. Tudo o que é dito alto, eles estão escutando. E muitas das vezes, eles, se puderem interferir, eles interferem. Se for um projeto de vida, quando nós comentamos com alguém, eu não tenho esse hábito, nunca tive. Eu sou uma pessoa que acho que até aqui, noutra vida, uma corda aqui ao pescoço, não tem nada, problema nenhum, não é? Mas eu sou uma pessoa que quando engolir qualquer coisa, seja dos outros, seja quando me contarem, falarem que desceu, acho que eu tenho aqui uma corda que eu já não dá saído. Não dá saído. E todos deveríamos ser assim. Todos deveríamos ser assim. Quando nós sabemos alguma coisa de alguém, não é para espalharem aos quatro cantos do universo. É para ficar com a pessoa. Porque essa é outra condição mediúnica. É nós sabermos cozer a boca. É nós sabermos guardar segredos. É nós sabermos guardar a privacidade da vida de cada um. É nós sabermos não se meter na vida de cada um. É nós sabermos o nosso lugar. É nós sabermos que os outros têm na individualidade deles o livre-arbítrio de fazerem o que querem. Têm o livre-arbítrio de confiarem em nós ou não. E uma vez que estão confiando em nós, quando alguém confia em mim, eu falo de mim porque só estou capacitado para falar de mim. Até hoje, as centenas e centenas e centenas centenas largas de condições de médios, mestres, ninfas, até pessoas que não são da doutrina, que desabafaram comigo, que aliviaram um pouco na altura da aflição a carga comigo, que está daqui para baixo. Aqui não chegou ainda. Eu ainda dou aberto e dou falado, até aqui ainda não chegou. E eu, quando chegar aqui, eu bebo água que é para empurrar mais para baixo. E aquilo fica enterrado lá em mim. Não é para falarem quando alguém diz assim, mestre, porque as pessoas não precisam dizer que é segredo, que eu nunca tive na minha vida, desde gaiato, desde moço novo, desde rapaz novo, nunca fui toda a minha vida de espalhar para quem quer que seja o que quer que seja, nem de mim. Nem de mim eu dou falado, quanto mais dos outros. E então é bom, é triste às vezes quando nós ouvimos alguém comentar, mestre, eu falei isto com esta ou com aquela pessoa, e esta ou aquela pessoa, eu pedi segredo e já se sabe, já fulano e fulano já sabe. O segredo que eu pedi àquela pessoa não foi respeitado. Isso é muito triste.
Isso é muito, muito triste, porque todos nós precisamos de, às vezes é bom aliviar o nosso peso. É bom às vezes nós aliviarmos, termos alguém com quem contar. E quando uma pessoa caiu em descrédito em nós, é das coisas mais desanimadoras, porque aqui tem um ditado em Portugal que não sei se na Espanha, Suíça, Holanda, Inglaterra, Reino Unido, Brasil, enfim, não sei se isto existe, mas aqui tem um ditado que se diz: garreiam as comadres, descobrem-se as verdades. Mas não deveria ser assim. O que quer dizer que duas pessoas são amigas hoje, amanhã, porque discutem, começam a lavar a roupa na praça pública, começam a contar o que falaram quando estavam dentro de uma amizade, o que conversaram uma com a outra, começam a falar para fora, as pessoas nem se deveriam zangar. Mas uma vez que se zangaram, deveriam continuar a guardar esses segredos. Não é na rua, não é em praça pública que se vai ajudar quem quer que seja. Não, não é. Deveríamos continuar a guardar em nós os mesmos segredos. Não é porque zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades. Não é nada disso. E voltando aqui à nossa doutrina médiuns, meus irmãos, minhas irmãs, ser médium é bonito, não é? Ser médium, dizer assim, eu sou médium, encher o peito, quer seja mestre, quer seja ninfa. Eu até estou lembrando aqui de algumas ninfas, não é? Quando dizem, eu sou ninfa-lua, mas muitas das vezes o ser ninfa-lua não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quer dizer que lhe trouxe mais dificuldades, quer dizer que lhe trouxe mais angústias, e isto para o mestre também, para o médium. Quer dizer que trouxe mais conhecimento, despertou em cada um de nós mais conhecimento, despertaram outras forças, outras sintonias, outros padrões, E então o que é que acontece? O que é que nós teremos que fazer? É, como eu disse, é nos agarrarmos, lembremos, nós hoje é dia, mas nós temos um hábito tão insensato que nós esquecemos periodicamente os nossos ministros. Esquecemos o seu representante, o adjunto. Eu estou aqui, conheço muitos adjuntos, não é? Conheço muito, ia falar aqui no adjunto, mas não falo por conta para não ofender os outros, porque eu sou amigo de tanto adjunto e aqui de momento não me lembro dos ministros de cada um. Mas nós devemos nos agarrar aos ministros de Deus, aos regentes daquela casa, ao ministro do nosso povo, ao povo ao qual nós pertencemos. Aquela palhinha que hoje é dada simbolicamente, não é? Simbolicamente. Ela traz uma projeção e uma força, que ela tem uma duração, como todos sabem, de X de dias, não é? Até à próxima bênção. Quer dizer que nós, quando estivermos em dificuldades, em angústias, em tristezas, em agonias, em desesperos, quer seja na nossa vida física, quer seja na nossa vida espiritual, nós poderemos sempre contar com aquelas palhinhas simbólicas, com a força daquelas palhinhas que foi dado da mão desse ministro, desse grandioso ministro, nos agarrar a essa força e aliviar. E o nosso ministro,
o nosso ministro não é um ministro de brincadeira. Não é um ministro do papel, não é um ministro que está lá sentado e que só vem cá ao plano físico uma vez. Não é um ministro, não. O nosso ministro, ele é muito interveniente na nossa vida. Ele cuida da nossa vida. Ele interfere quando nós lhe damos o livre-arbítrio, essa condição interfere na nossa vida para melhorar a nossa condição. Para melhorar a nossa condição. O nosso ministro, ele está muito, muito ativo. De dia e de noite, nos livrando, nos dando alguns livramentos, nos tirando algumas dificuldades que nós não vemos. Não vemos. E como é tirada antes do tempo, nós muitas nem sequer sabemos se chama isso um livramento, não é? Como foi tirado antecipadamente ou amenizado, nós nem sequer se apercebemos às vezes o real valor da condição que iria acontecer se não fosse a intervenção do nosso ministro. O nosso ministro intervém a nosso favor sempre, quer seja nos mundos inferiores, porque o nosso ministro, ele vai aos mundos inferiores, se houver necessidade disso, para resgatar o que quer que seja a nosso favor. Ele vai pagar dos bónus dele, dos bónus desse ministro, do respectivo ministro, nos mundos inferiores, a condição da nossa melhoria, da nossa condição. Nós muitas das vezes não sabemos, não é muitas das vezes, nós quase nunca sabemos o quanto esse ministro é ativo na nossa vida, no nosso desenvolvimento mediúnico, na nossa capacitação mediúnica. O meu ministro, por exemplo, Tupaí, salve Deus, bem-haja, esse grandioso ministro de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu muitas das vezes lembro-me desse ministro, do meu ministro, o ministro Joaçã, como eu ainda ontem falei, do Porto, que eu tenho grande afinidade com esse ministro Joaçã, Porto, do adjunto Alexandre, da pessoa mestre do qual eu respeito muito, admiro muito, o ministro Marabu, que não conheço o seu adjunto pessoalmente, mas do qual eu tomei uma afinidade muito grande com este ministro de Deus Pai Todo-Poderoso, com todo o carinho, com toda a humildade eu falo nestes ministros, o seu adjunto Marabu, o adjunto Edmilson, com o seu povo, sempre com um carinho tão especial, um amor, uma amizade, que eu acredito, deixa-me encantado. Certas pessoas que têm as dificuldades físicas deles, têm, como eu tenho, como todos temos, têm as dificuldades físicas deles, têm as dificuldades familiares, com certeza, como todos têm as dificuldades de saúde, como todos têm, mas têm um carinho tão grande, muitas das vezes esquecendo as suas dificuldades e se agarrando ao seu povo Marabu, povo Joaçã, enfim, os ministros, os adjuntos nem todos são iguais, não é? Nem todos são iguais. Por isso nós podemos admirar homens também. Homens. Eu admiro homens. Gosto de homens. Na palavra, no bom sentido, no bom termo. Admiro pessoas. Gosto de ministros, desses ministros. Gosto desses mundos encantados, gosto desses planos luminosos de Deus Pai Todo-Poderoso, onde nós um dia lá chegaremos, onde nós todos lá chegaremos um dia. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço, acabo sempre falando porque hoje é dia de bênção de ministro, não é? Hoje seria a bênção
Há tempos que irá haver, há outros tempos que infelizmente não haverá, mas teremos que nos capacitar que é mesmo assim. Enfim, ficaremos a aguardar por o próximo mês. Quem sabe nós teremos essa rica e feliz oportunidade. Meus irmãos, minhas irmãs, muito falei, mas aqui ficou a história do avespreiro, que é a nossa mediunidade, não é? A nossa mediunidade. E à medida que nós vamos entrando num caminho, nós vamos tomando. À medida que nós entramos numa floresta, quando nós entramos numa floresta, ela às vezes do lado de fora nos parece uma coisa rudimentar, uma coisa feia, uma coisa... À medida que nós nos embrenhamos nessa floresta, a floresta muda totalmente a sua paisagem. Às vezes um pouco que a gente não gostou, quanto mais para dentro da floresta, os nossos olhos começam a aflorar outras visões. Uma visão bela, linda, maravilhosa dessa linda e bela floresta e dessas paisagens. Começamos a ouvir os pássaros, começamos a ouvir os riachos, as cachoeiras, começamos a ouvir os pássaros, os animais selvagens, começamos a ouvir o vento nas árvores, começamos a ver o sol lá bem no alto, nessas árvores frondosas, nessas matas frondosas, começamos embrenhando nessa árvore, nessa mata, começamos a ver os raios de sol lá bem no alto, porque a mata é bem antiga, é bem velha, é bem linda, bela e maravilhosa. Outra paisagem se aparece diante dos nossos olhos. Assim é a nossa mediunidade, é o nosso caminho, é o nosso percurso, é o nosso trajeto. O início, ele poderá ser de certa forma sinuoso, e será sempre um pouco sinuoso, mas nós teremos sempre a condição de o mudar. Então, os nossos ministros são uma base, os nossos mentores espirituais, ou guias espirituais, como lhes queiram chamar, as princesas, as lindas e belas princesas, as guias missionários, os cavaleiros, e o grandioso, Simiromba de Deus, Seta Branca Nosso Pai, Mãe Yara e Nossa Mãe Águila Coataí 108. Meus irmãos, minhas irmãs, desta maneira eu me vou despedir. E o Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, que está lá nesse mundo, nessa parte etérica, não está lá, ele está cá no mundo físico, que está sempre, como está além naquela fotografia, de mãos esticadas para nós segurarmos na mão dele, para nós nos apoiarmos na mão dele, para nós darmos o passo seguinte com a confiança que ele nos irá amparar. O Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, a espiritualidade, os nossos mentores. Desta forma, meus irmãos, eu me despeço com muito amor, muito carinho, enviando um grande abraço a todos vós. Salve Deus e graças a Deus, e agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Desejar boa sorte a todos vós no dia de hoje e desejar também a todos uma boa semana. Que a semana seja boa, linda, bela e maravilhosa. Salve Deus e graças a Deus.